Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre neoliberalismo. Essa é uma discussão que tem sido recorrente lá no meu curso, porque muitos professores, principalmente quando eles são mais vinculados à esquerda, aqueles que estudaram na USP, independente da disciplina que eles tivessem estudado, seja letras, psicologia, filosofia, história, eles vão entender o neoliberalismo conforme a convicção daqueles ideólogos de esquerda. Então eu resolvi estudar um pouco sobre esse assunto, principalmente com base no José Munir Nasser, que era um liberal, saudoso José Munir Nasser, já falecido, mas que foi um grande, digamos assim, economista, que trouxe... Tem um vídeo dele aí muito famoso, que ele fala sobre o significado do neoliberalismo, não pelo ponto de vista da direita meramente, mas pelo ponto de vista interpretativo daquilo que realmente acontece no mundo, daquilo que realmente acontece aqui, principalmente no Brasil. Então, quando se fala de neoliberalismo, infelizmente há muita confusão, né? Até que ponto o termo é correto, até que ponto é errado. Quando nós nos voltamos à escola austríaca, principalmente pensadores como Bawerk, como Mises, como Hayek, até que ponto eles utilizaram esses termos, se é que utilizaram esses termos. Quando a gente fala também da revolução marginalista, né, da economia, até que ponto isso se tornou um neoliberalismo, se isso era apenas liberalismo. Mas o fato é o seguinte: o neoliberalismo ele não passa de um espantalho, se a gente observar bem, criado pelos opositores do real liberalismo para camuflar as suas próprias iniciativas. Porque quando a gente se volta para aquilo que nós chamamos de liberalismo, na escola austríaca principalmente, a gente vai perceber que ali o termo neoliberal não é uma coisa assim muito importante ou utilizável. A verdade é aquilo é liberalismo e pronto. Então a gente percebe com isso que o termo ele virou algo pejorativo, né? Quer dizer, ele não está mais expressando o significado real de um liberalismo repensado, como ocorreu na escola austríaca, em relação aos liberais clássicos, como Adam Smith, Stuart Mill, Davi Ricardo, etc. Vocês me perdoem que eu estou com a rinite atacada agora, o tempo esfriou e eu estou tomando bastante remédio, mas não está adiantando muito aqui, infelizmente. Bom, segundo o Mises, né, a condição humana ela é uma condição de carência e dificuldade. E a ação humana é algo que compete aos indivíduos e não aos governos. Inclusive eu estou lendo o livro A Ação Humana, é um livro grande, mas está sendo muito compensador, principalmente porque agora eu tenho que lidar um pouco com essa parte econômica ali no meu curso, até para contrastar as ideias de alguns dos meus professores. Bom, a verdade é que o Mises está afirmando, então, que a ação do indivíduo é mais importante do que o governo, porque o governo, na verdade, não vai decidir por você ou vai te proteger. Essa ideia messiânica de governos humanos, ela, infelizmente, é muito recorrente aqui no Brasil. Nós temos um ponto de vista, sempre quando se fala em política, falar a respeito de um messias, de uma mudança drástica provocada apenas por um homem, e eu sou crítico dessa postura. Eu acho assim que realmente uma pessoa pode fazer sim, muita diferença. Mas ela não pode achar que ela é a única que fará essa diferença. É preciso toda uma estrutura, é preciso uma elevação cultural. No caso aqui, quando a gente avalia o problema especificamente brasileiro, você tem que ter aquilo que a gente chama de alta cultura sendo elevada ao patamar dos intelectuais. Quer dizer, a classe intelectual precisa elevar-se nessa alta cultura para que isso venha a ser disseminado na população em geral, né? Para que a gente não ache que o correto é ser sempre ou manter-se na mediocridade, no pensamento da mediocridade, que, para quem não sabe, medíocre significa mediano. Então, na medida que você não tem a tua cultura em um país, você mantém uma postura democrática, mediana, onde tudo é igual, onde você compara um funk, a famosa silabagem, né? Aquele vídeo da silabagem, até hoje eu tô rindo, cara, pra você ter uma ideia. Com música clássica. Quer dizer, isso, gente, é uma crise da alta cultura no país. Que é uma coisa, assim, até óbvia para quem estuda um pouco. Então, enfim, o que o Mises está dizendo é a ação humana é fundamental. E aí ele trabalha isso na sua obra, A Ação Humana. Então, uma coisa importante de se observar é que o liberalismo ele concerne a problemas de ordem econômica, óbvio. Mas é uma coisa óbvia que muita gente não percebe. Porque capitalismo significa exatamente a ciência da economia.
e não uma espécie de visão de mundo que se opõe ao socialismo. Se você fala economia, você está falando de capitalismo. Se você fala de capitalismo, você está falando de economia. Só que a palavra capitalismo ela se tornou tão, digamos assim, emblemática no sentido pejorativo em países de cunho socialista, como no caso do Brasil, que acabou virando uma espécie de xingamento. Quando você quer xingar uma pessoa que se deu bem na vida, você chama ela de porco capitalista, ou só de capitalista, não precisa nem falar o porco, que a pessoa já vai se sentir ofendida. Isso, gente, é um erro gravíssimo. É claro que eu entendo, minha perspectiva, é que você também não pode levar o liberalismo para outras áreas, por exemplo, na política. Tem questões que a gente pode colocar como aborto, liberação das drogas, que, ao meu ver, transcendem o aspecto meramente econômico e liberal. Tá? Então, nesse ponto, a discussão é outra. Agora, no que concerne a ciência das riquezas, que veja, capitalismo é exatamente isso, economia é exatamente isso, é lidar com a escassez no mundo, aí é óbvio que o liberalismo é o fundamento, é a ciência que propõe isso e que vai entrar em embate. A gente entende que para se fazer a síntese entre política e liberalismo e todo o debate público que existe em torno dessas coisas, de uma vida em sociedade, não é também tão simples. Mas é fundamental entender pelo menos isso. Liberalismo é ciência econômica, pronto, acabou. Tá? Neoliberalismo, infelizmente, está sendo utilizado apenas como um termo pejorativo, principalmente pela ala da esquerda, que, diga-se de passagem, entende muito pouco a respeito do assunto. Então, quanto ao aspecto econômico, o clima, a gente pode colocar assim, no mundo, ele deve ser de liberdade, porque para a economia é fundamental que haja liberdade. Até uma coisa muito batida pelo Mises, né, quando ele fala que o homem mais rico do mundo no século XVIII, ele não tinha o luxo que uma pessoa pobre hoje pode ter na casa dela, ou na época do Mises, né, que já tinha um luxo maior do que aquele cara que vivia naquele período, ou a pessoa que nascia pobre, né, antes da Revolução Industrial, ou no decorrer da mesma, ela não tinha muitas condições ali de se levar na sociedade. E hoje, pelo menos no mundo capitalista, isso é totalmente possível. Então, economia é a ciência da riqueza, capitalismo é a ciência da riqueza, e ela não é ciência da pobreza. A ciência da pobreza, basicamente, ninguém quer fazer. A gente estuda o que é a pobreza para entender a ciência da riqueza. Então, quando existe ali o governo, o Estado e as instituições inibindo a ação humana, ou seja, a liberdade, aí você vai ter uma restrição econômica e, consequentemente, você tem ali resultados concretos que não são nada bons. Vide os países que têm o liberalismo econômico em voga e os que não têm. E é só você olhar para a história, olhar para o mundo contemporâneo hoje, você vai perceber que os países que não têm liberdade econômica são países engessados, que não crescem, que não desenvolvem, que a pessoa nasceu pobre e morre pobre. Enfim, é uma coisa assim óbvia, e o absurdo é aqueles que negam e utilizam o termo neoliberalismo para distorcer a realidade das coisas. Eu tenho muito a dizer sobre isso, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, que é o ponto de vista da esquerda em relação a esse quesito, né, do neoliberalismo, que tem um histórico, né, e a gente precisa também falar sobre isso, mas não vai ser nesse vídeo, tá? Aqui eu só vou dar uma pincelada mesmo no termo. Bom, enfim, o resultado concreto da liberdade econômica, ela vai ser a riqueza. Porque ali vai haver a competitividade, e em vista da competitividade, é necessário que os produtos tenham cada vez mais excelência de serviços para aqueles que vão fazer a compra, quer dizer, é necessário que o investidor ele tenha excelência. Isso vai gerar mais empregos, menor risco de exploração por conta do menor número de grandes monopólios privados. E eu acho que o grande problema de se entender o capitalismo é justamente os monopólios, porque se você tem empresas que monopolizam um tipo de nicho do mercado,
É óbvio que você não está tendo um capitalismo de uma maneira correta, ou pelo menos a livre iniciativa. Porque se não há concorrência, isso não é capitalismo. Ou seja, não há liberdade. Se você perde a liberdade por conta de um monopólio, seja de uma empresa privada ou de uma estatal, você já tem ali uma falta de liberdade, uma crise, porque o capitalismo é justamente isso que o Mises está falando, uma ação humana com liberdade para a livre iniciativa. Porque é a concorrência que vai ditar essas regras, tá? E vai fazer com que a coisa fique extremamente flexível e contingencial. E aí, obviamente, não vai haver monopólios, né? Quando a gente fala, por exemplo, de metacapitalistas, né, um termo cunhado aí pelo Olavo de Carvalho, ele está falando exatamente de famílias dinásticas, de instituições riquíssimas, como a instituição Ford, por exemplo. Enfim, o que ele está dizendo? Que muitas vezes esse pessoal aí ideologizam em nome de uma sociedade de maneira hipócrita, porque eles cresceram por causa das ciências econômicas. Só que agora eles restringem em vista de um suposto igualitarismo. Aí a questão ideológica, obviamente, de indivíduos como George Soros, e como todos esses que eu citei anteriormente, é uma questão à parte. Sabe-se lá o que eles querem. Mas, sem dúvida nenhuma, existe ali um monopólio ideológico que é muito particularizado de cada grupo em questão. Só que aqui no Brasil, o que impera é justamente essa faceta enviesada de liberalismo que os críticos e pensadores de esquerda chamam de neoliberalismo, né? Que eu já falei aqui. Inclusive, meu professor usa muito esse termo aqui, neoliberalismo. A atividade econômica no neoliberalismo é uma, segundo o Munir Nasser, ela é uma dificultosa concessão que o Estado faz aos empresários, de pequeno e grande porte, restringindo-lhes ao máximo com a desculpa esfarrapada de defender o trabalhador. Em síntese, não passa de uma espécie de tapeação, de uma enganação. Então, o Estado vai crescer às custas dos empresários. Já que a gente não sabe fazer bota, por exemplo, um exemplo aqui, vamos deixar o empresário fazer. E vamos enriquecer, incidindo sobre ele, tributação. E aí o Estado cresce, o Estado incha, e a economia também não vai deixar de funcionar. É o que acontece, por exemplo, em economias mistas no mundo inteiro. E aí eu pergunto, isso enfraquece ou fortalece o socialismo? Ora bolas! Se o socialismo depende de um Estado inchado, se o socialismo depende de um governo, primeiramente, claro, que aquele que está governando deve ter essa ideologia como foco principal. Né? Seja a curto, seja a longo prazo, enfim, isso varia bastante, mas o foco principal é esse. Porque se a gente pega lá o marxismo e os neomarxistas, os pensadores do marxismo, eles vão fazer uma crítica ao governo e ao Estado. Mas a ideia deles é, vamos tomar posse. Na medida que a gente toma posse, que tem essa ideologia, aí beleza, a gente faz o que quiser. Então, se o Estado já tem essa ideologia e ele se torna inchado e a economia continua ali girando, né, conforme o capitalismo de ordem mista, onde você tem socialismo e tem capitalismo, bom, aí é o que eles querem, cara. Eles têm o poder nas mãos, governam, e ao mesmo tempo eles têm o dinheiro necessário para fazer o que eles quiserem fazer. E aí eu pergunto, o problema do neoliberalismo é um Estado minárquico, como diz aí o meu professor, ou é um Estado inchado, um Estado enorme? É claro, é óbvio que o problema é um Estado enorme, porque quem que vai fiscalizar, ora bolas, esse Estado enorme? Né? Aquilo que hoje se entende por neoliberalismo nada mais é que um disfarce que o socialismo contemporâneo usa para fazer de conta que ele, o socialismo, né, não existe mais. Assim, com o neoliberalismo, o socialismo se fortalece ao invés de enfraquecer, como supostamente enfraqueceria, segundo a prescrição dos esquerdistas. Isso é uma mentira, uma falácia. O neoliberalismo ele fortalece o socialismo, muito ao contrário do que é o liberalismo propriamente dito. E isso ocorre porque o corpo empresarial que se sobressai, né, em determinado país, eles todos tornam-se os agentes de captação do governo. Ou seja, financiam o Estado, literalmente. Assim, a taxa de tributação sobre o produto interno bruto do país tende a aumentar e não diminuir. Acho que isso aqui está muito óbvio, né? O governo Lula, por exemplo, ele aderiu
ao neoliberalismo, e muitos criticaram naquela época do governo Lula, o Lula agora está se vendendo. Quer dizer, eles não entenderam a estratégia do cara, ou do plano de poder petista. Porque ele aderiu ao neoliberalismo justamente com a intenção de fortalecer o partido. E isso se faz quando o poder político tem em suas mãos o poder econômico. Fora o processo literal do roubo, né? Da enganação. Por exemplo, a compra de votos, do malfadado mensalão. E hoje a gente está tendo aí todo o desenrolar do que está acontecendo da Lava Jato. Então, com o sucesso empresarial, as taxas de tributação tornam-se gradativamente maiores ou mantidas ali para também manter o poder. Ok? Em suma, o neoliberalismo é uma antítese conveniente do liberalismo, não passa de uma doutrina proposta por economistas europeus e norte-americanos que adaptaram certas prescrições do liberalismo a um Estado regulador. Então, até que ponto esse Estado regulador ele é regulador em vista de minimizar os problemas da exploração da iniciativa privada ao trabalhador ou em tornar-se inchado e cada vez mais poderoso? E é claro que a tendência humana é torná-lo cada vez mais poderoso. Porque se um chefe explora um trabalhador, obviamente a natureza humana é realmente problemática nesse sentido. Por que não pensar também que um líder de Estado não pode explorar os empresários que, por sua vez, exploram os trabalhadores? Quer dizer, é uma coisa óbvia, né? E é isso em vista de manter o projeto de poder. Quer dizer, se você tem um representante, um estadista, que faz parte de um partido que tem um projeto de poder muito específico, uma cartilha, a coisa fica ainda mais clara. E que, inclusive, usa de demagogia discursiva, com a retórica do assistencialismo, da justiça social, para ganhar votos. É exatamente o que o PT fazia com o Lula, com a Dilma, e vai continuar fazendo, né? E os outros partidos não se safam também. Não pense que aqui existe no Brasil uma direita realmente efetiva. O que existe no Brasil, ao contrário da polarização democrática de partidos, é uma hegemonia, todo mundo já sabe disso, né, de esquerda. Então o Estado, ou o governo nesse caso, ele passa a representar o tentador dos pobres, né, porque um voto por um pão com mortandela é a coisa mais comum que acontece aqui no Brasil. Então isso aí e aí passa do voto por um pão de mortandela até a compra de votos no Congresso Nacional, como eu já disse aí, do mensalão, que é a compra de votos lá dos parlamentares, né? Que é vamos combinar, é um golpe descarado de aparelhamento para fazer com que haja um poder mantido ali em vista de interesses puramente partidários. Bom, os neoliberais eles podem ser comumente chamados de neoconservadores por causa da Margaret Thatcher. Isso porque no final da década de 1970, lá, na verdade no comecinho ali dos anos 80 e tal, ela fez aprovar várias leis que revogavam alguns direitos trabalhistas no sentido de alavancar a economia. Veja bem, quando se fala de tirar a lei de direito trabalhista, os caras, meu Deus, ela era o demônio. Calma, ela fez isso por causa dos problemas restritivos da economia na Inglaterra, que estava sendo defasada por conta da República Socialista que existia ali, que estava acabando com o país. Então as reformas dela tirou alguns direitos trabalhistas, privatizou empresas, estabilizou a moeda, por consequência, e isso foi bom para a economia. Só que a Margaret Thatcher ela não era propriamente uma liberal. Tá? A Margaret Thatcher ela tinha um ponto de vista de governância ainda, mais conservadora, e isso, para muitos, acabou se tornando o que hoje se chama pela esquerda de neoliberalismo, né? Que é a intervenção. Então, quando a esquerda fala disso, eles falam, isso a gente se remete a Margaret Thatcher, que fez a Revolução Neoliberalista, e que isso trouxe supostamente coisas boas, que eles sabem que são boas, né? Vamos combinar, mas eles tentam olhar sempre para o lado ruim da coisa. E os liberais puros vão dizer que a Margaret Thatcher era só uma conservadora e, portanto, ela não fez uma ação efetivamente liberal, mas ainda vinculada à prescrição socialista. Dito isso,
Esses liberais autênticos, pós-revolução marginalista, repito, apontam o modelo keynesiano do Mr. Keynes, né, como o verdadeiro responsável da crise de 2008. Isso por causa do aumento da oferta de moeda pelos bancos centrais, além dos tributos elevados e a excessiva regulamentação de atividades econômicas, gerando queda de produção e aumento, por consequência, aumento da inflação. Então, essa briga entre Keynes e Hayek é uma coisa muito conhecida para quem estuda um pouquinho de economia. Eu não sou expert no assunto, tá? Mas eu gosto de assistir vídeos, principalmente os antigos, onde os próprios autores falam ali. Eu acho muito legal, porque você tira bastante insight sobre os assuntos. E na mentalidade do Hayek, a perspectiva keynesiana dessas intervenções estatais não são nada boas. E o puro liberalismo nada tem a ver com o neoliberalismo. Até porque o neoliberalismo, poxa, quem são os autores neoliberais, né? Onde está essa bibliografia desse termo que é tão utilizado e que, na verdade, é usado como uma espécie de espantalho para falar de liberalismo? A solução para a crise seria, portanto, falando da crise de 2008, os preceitos óbvios da escola austríaca, principalmente do von Mises. Naquele livro que eu mencionei, que eu estou lendo aqui, que é Ação Humana, um estado menor, mínimo, no que compete às questões econômicas, tá ok? Porque ele, obviamente, não era um anarcocapitalismo, como está na moda hoje na internet. E como diria o próprio Lao Tzu, né, o sábio chinês, governa bem quem governa menos. Essa é uma sabedoria antiga que a China perdeu na Revolução Cultural propiciada por Mao Tse-tung, aquele assassino desgraçado que matou quase 70 milhões de pessoas, até mais que isso, né? É uma pena que a China despreze essa sabedoria hoje por conta da repressão, da ditadura. Embora a economia cresça lá, existe, de certo modo, ali um misto de socialismo governamental e de capitalismo puro e simples, que fortalece o Estado ainda. Mas ainda a censura ainda existe na China. Que não se compara à Coreia do Norte. A Coreia do Norte é outra história. Bom, então você vê que o liberalismo ele não tem nada a ver com a destruição metódica do coletivo, como diria o famoso Pierre Bourdieu. Pierre de Bourdieu, na verdade, era um sociólogo antiliberalista que fazia variadas críticas a esse modo de ver o mundo liberal em vista de um certo coletivismo nesse sentido. Até nas palavras de Mises, né, o liberalismo em si é mera ciência da riqueza. E você não pode extrapolar além disso. Ciência da alocação, da distribuição, da inteligência perante a escassez, em vista do egoísmo humano, que já é um precedente do Adam Smith. Agora, quando vocês têm esses teóricos aqui, sociólogos, como Pierre de Bourdieu, você tem uma crítica a esse ponto de vista liberal. Mas eu acho que é um tanto enviesado. Não que eu não quero ser leviano aqui e dizer que eu conheço toda a obra desse autor que faz a crítica ao liberalismo. Mas, em vista de conhecer de fato profundamente o liberalismo, essa crítica coletivista, ao meu ver, não cola. Então, outra coisa que a gente não pode confundir, o refinamento de teorias liberais feitas pela escola austríaca, né, como eu falei, Revolução Marginalista, ponto de vista do Ludwig von Mises, do Hayek, Paverk e tantos outros, como sendo o espantalho que hoje se chama neoliberalismo. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Visto que mesmo que se veja aqui ou ali essa palavra nas obras de Mises, que na verdade eu estou lendo aqui o livro em português, então no original não sei se ele utiliza mesmo o termo neoliberalismo ou não, mas se ele utiliza ele como novo liberalismo, ele está fazendo num ponto de vista profundamente liberal mesmo. E não no espantalho neoliberal, ou o termo neoliberal utilizado para a esquerda. Né? Então é importante fazer essa diferenciação. Tá? E só para finalizar, né, sempre é bom lembrar aqui o problema do cálculo econômico socialista, que eu acho que nunca pode ser esquecido quando se fala de Mises e dos austríacos. Sem propriedade privada dos meios de produção, não há mercado. E eu falo diretamente ao marxista ortodoxo. Sem mercado não há busca de lucros. Você está entendendo o que eu estou falando, né?
Propriedade privada dos meios de produção mesmo. Não estou falando propriedade privada da casa, do seu sapato, da sua camisa. Eu estou falando dos meios de produção, caro. Sem isso, não há mercado. Sem mercado, não há busca de lucros. Sem lucros ou mercados, não há preço e, portanto, não há cálculo econômico. E nem alocação econômica. E nem cálculo de preço, portanto. Ou seja, é o extermínio completo da economia racional. Porque, inclusive, é comumente satanizado pela esquerda, né, esse termo lucro. Falou em lucro, você está falando em algo espúrio. Porque a religião marxista diz que o lucro é sempre errado, enfim. Mas o lucro em vista de alocação, que é a distribuição dos fatores, da produção humana, dos próprios humanos, enfim. Em suma, um sistema econômico de produção em termos de distribuição e consumo de bens e serviços. Quer dizer, a alocação pode ser produtiva ou improdutiva, dependendo de como será feita a distribuição. Isso é economia racional. E é isso que, infelizmente, a esquerda não entende, por conta de negar a praxeologia, termo este muito conhecido aí dos estudantes do Ludwig von Mises. Bom, gente, é só uma pincelada, tá, do que eu entendo sobre o neoliberalismo, que na verdade se tornou um espantalho, como diria o saudoso José Moninasser. Tem algumas palestras dele, para você que tem mais interesse em economia, assista lá, que eu acho que vai ser muito enriquecedor. Tá? Eu também estou aprendendo bastante com ele ainda, apesar dele já ter falecido. Então, um grande abraço a todos. Se você gostou, curte aí o vídeo. Até mais. Tchau. What happened next in America led Hayek to conclude there can be something worse than government ignorance: hubris. He thought that entire period showed the calamity that can come when governments try to use the power of money to shape the economy. In America in the 1920s, the greatest boom the world had ever seen was taking off. Consumers couldn't get enough of new products like cars, telephones, and record players. The stock market rose higher and higher. As the roaring 20s wore on, the finest economic minds in America came to believe the boom would never end. Back in Austria in early 1929, Hayek was convinced they'd got it all wrong. He'd become the director of the recently founded Institute for Business Cycle Research. Its job was to understand why economies were always lurching from one boom and bust cycle to another. Hayek called it the 19th century pattern, though it was hardly a thing of the past. The institute was based here at the Chamber of Commerce, where Hayek had been developing a new theory of boom and bust, along with new thinking about the market. To many, the downs were unpredictable, a kind of force of nature that might destroy an economy without warning. Hayek had been working on a new idea, that the seeds of busts were sown during booms. Because the world had become increasingly interconnected, Hayek had been studying the American boom to help him forecast what would happen to the Austrian economy. He had to produce monthly reports on the state of the European economy, and in 1929 he's credited with making a striking prediction. He thought the American stock market boom was about to end. He was right. In October 1929, Wall Street fell off a cliff, and the 20s roared to an anguished end. Hayek's prediction came out of what he saw happening at America's new central bank. The Federal Reserve had been set up in 1913 to stabilise America's notoriously shaky private banks by offering them a reliable source of credit. Hayek's big idea was that it was the cost of borrowing, the interest rate set by central banks like the New York Federal Reserve, that caused unsustainable booms to develop and caused the inevitable busts. In the 1920s, the governor of the New York Federal Reserve had a revolutionary idea. Benjamin Strong thought he could use the bank's power to set interest rates to influence what was happening in the economy. In many ways, that idea of using interest rates marked the start of modern monetary policy. Strong began buying government debt on the open market, which did have the effect of raising the amount of money in the economy. But unlike Austria's hapless central bankers, Strong had a strategy.
The difference with what had happened in Austria was that the Fed wasn't buying Treasury bonds to help the government pay its bills. It was doing it to get money into the market and keep interest rates low. The central bank wanted to encourage everyone, individuals and households and companies, to borrow from the banks. It worked. Steel up, utilities up, motors up, radio way up, everything up, up, up. Strong's intervention really paved the way for the financial system we have today. Thanks to all that credit he created, the stock market rose higher and higher. With loans so cheap, many borrowed money to buy shares. Others invested heavily in property. The Federal Reserve hoped its intervention would keep the boom going indefinitely, but Hayek believes Strong's policy was sowing the seeds of an eventual bust. According to Hayek, the low cost of borrowing was sending the wrong signal to investors. In effect, that low interest rate was telling them that America was saving more, that there was lots of cash sitting in bank accounts ready to be lent on and invested. It wasn't true. Don't sell America short. Why, man, we've scarcely started. By the time the Federal Reserve spotted the warning signs, it was too late. Technical readjustment. Over $14 billion go with them, and so goes the confidence of a nation. Wall Street... The crash came when interest rates rose and investors started to realise the banks didn't have money to back up all those investments after all. The jazz age is over. All over. To Hayek, the lesson was clear. By feeding the boom with cheap credit, the Federal Reserve had helped cause the Wall Street crash and the Great Depression.